Show de bola, gente. Então, continuando aqui a nossa resolução. Vamos lá. Questão 29. Desce na tela aqui comigo. Questão 29. Quando o objetivo de uma pesquisa é comparar o comportamento de uma mesma variável em populações com números diferentes de elementos, a frequência mais conveniente é a... Deixa eu te explicar o que ele quis dizer. Vamos supor, por exemplo, que você saiba que de 10 pessoas, 3 são classe média. Classe média. Então, vamos atribuir esse adjetivo aqui. 3 são classe média. Né? Utilizando a gíria que a gente costuma usar. Agora, vamos supor que eu diga para você que de 300 pessoas, 40 são, deixa eu ver, de origem rica. Pronto. Eu tenho aqui duas distribuições, essa distribuição e essa, vamos chamar essa aqui de distribuição A e essa aqui de distribuição B. São duas populações com números diferentes de elementos e eu criei a variável classe média e origem rica. Qual é a frequência mais conveniente para você poder comparar essas duas realidades? Obviamente, a absoluta não é, porque assim, 40 é maior que 3, mas acontece que a minha população também é maior. Então, o ideal para eu poder comparar essas duas coisas é dividir esse cara pelo total e dividir esse cara pelo total. Deixa eu colocar 30 para dar certinho. Ah, não, mas aí vai... Eu vou colocar 60, tá bom? Só para ficar bonitinho. Senão eu vou ter que fazer número decimal. Aí vamos lá. Corta 0 com 0 aqui. Isso aqui dá 1/5, que é 20%. E esse cara aqui deu 30%. Agora dá para comparar. Então, sobe aqui comigo. Nós tivemos aqui que trabalhar com porcentagens, porque o percentual ele é relativo ao total. Quando uma coisa é relativa a um total, tanto faz os totais, certo? Por quê? Porque para cada total eu vou ter uma parcialidade de termos. Então, 30% para 10 pessoas e 30% para 800 vai ser uma quantidade absoluta diferente, mas relativa igual. E aí é mais útil você usar a relativa, porque aí entre duas distribuições com números diferentes, você consegue um pé de igualdade, ok? Show de bola? Então desce aqui na tela comigo. A melhor escolha, portanto, é a total? Não existe frequência total. Seria só se você pudesse, se você somasse todas as frequências, né? Relativa? É essa aí. Absoluta? Não foi uma boa ideia, né? Usar absoluta, né? Ver que 10 é menor que 300, mas 10 representa uma fração maior, 3 representa uma fração maior de 10 do que 60 de 300. E a acumulada também não é útil aqui nessa situação. Ok? Bom, então relativa, questão 29, feita. Próxima questão, 28. Feito um levantamento sobre a altura dos 50 alunos da 5ª série A de um colégio, chegou-se aos seguintes resultados. Tá aí os resultados. Né? Então, de 150 a 154 centímetros, tem 6 alunos e assim prossegue a interpretação. Nessas condições, o número de alunos da 5ª série A que não atingem 1,58 metros de altura, vamos lá, que não atingem, né? É esse cara e esse. Esses dois caras juntos. Né? A partir daqui atinge, né? Então tem 6 mais 12, que é igual a 18 alunos. Então, não é a A nem a B. E a porcentagem de alunos cuja altura é maior ou igual a 1,62.
a porcentagem de alunos cuja altura é maior ou igual a 1,62. São esses alunos daqui, né? É do 1,62 para frente. Esse cara aqui não se encaixou em nenhum dos nossos interesses. A gente quer saber o percentual, né? Então, primeiro a gente acha o total. 8 mais 6 dá 14, mais 4, 18. É 18 dentre 50 alunos, certo? Aí você multiplica por 2 em cima e embaixo, isso dá 36 sobre 100, que é igual a 36%. Então, 18 e 36%. Gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 3 ao cubo, 27. Sendo FI as frequências absolutas, a classe mediana da distribuição é a... Vamos ver se você já sacou isso aí. Deixa eu colocar aqui, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai. Vamos ver se você já sacou isso. Primeiro eu somo todas as frequências para saber qual é o total, né? Então, 25 mais 18, mais 10, mais 5, mais 9, mais 12, mais 15. Isso dá 25 mais 18, 43, 53, 58, 67, 79... Bom, deu 94. Vou checar de novo para ver se deu tudo certinho. 25 mais 18, 43. 53, 58, 62, 74. Opa. Vou fazer de novo. Achei outro resultado. 25 mais 18, 43. 53, 58, 67, 79, 94. Tá certo. Beleza. Só checando mesmo, porque eu sei que eu erro conta. Bom, agora a gente vê que é uma quantidade par de termos. Então, o que a gente faz? Divide por 2. Isso dá 47, certo? Então, a gente já sabe que os termos do meio são o número 47 e o número 48. O que a gente começa a fazer, então? Você se lembra o que a gente começa a fazer? Apagar. Não, a gente começa a achar as frequências acumuladas, certo? Vamos começar a achar, então? Então, vou começar a achar as acumuladas. Começa com 25. Aí, agora, 43. Ainda não cheguei nesses caras aqui. Agora, 53. Cheguei, né? Então, qual é a classe mediana? A terceira classe. Tudo bem? Esta classe ainda não tinha chego. Nessa classe aqui ainda estava no 43º. Ela termina no 43º. Eu preciso do 47º e do 48º. Então, essa classe aqui vai do 44º até o 53º. Tudo bem? Então, gabarito terceira classe. Beleza? Próxima questão. Questão 26. A tabela mostra as idades dos alunos matriculados no Centro de Educação Infantil X em 2005. A média das idades dos alunos nessa escola em anos é de... Então, vamos lá. Tem 3 alunos com 2 anos. Então, valor vezes frequência, mais valor vezes frequência, mais valor vezes frequência. 14 vezes a frequência, mais 25 vezes a frequência. Tudo bem? Aliás, essa é a frequência, né? Dividido pelo total, a soma, né, dos termos da minha frequência. Professor, eu tenho uma dúvida. Como é que eu sei que esta é a coluna da frequência e não essa? É porque, assim, a interpretação é... Existem 3 alunos com 2 anos. Existem 3 alunos com 3 anos. Existem 5 alunos com 4 anos. Então, isso aqui é a minha variável, certo? Essa é a minha variável, essas são as frequências com que essas variáveis aparecem. Sim, com 5 anos nós temos 14 alunos e por aí vai. Bom, vocês entenderam isso? Agora tem que fazer essa conta aí, tá? Então, isso fica 6 mais 9 mais 20 mais 70 mais
850. Tudo isso dividido por 3, mais 3, 6, mais 5, 11. 25, 50. Sim? Beleza. Tá aqui, né? 50. Ô, Jesus, não precisava fazer a conta. Bom, em cima precisa, né? 6 mais 9, 15. Aí, 15 mais 240, né? Dá 255. Isso aqui dá 5,1. Certo? Então, gabarito, letra C de casa. Tudo bem? Esses aqui são fáceis de fazer, mais fáceis de fazer, né? Essa soma aqui primeiro, né? Depois você soma o 15, né? Fica melhor. Bom, próxima questão, questão 25. Os resultados de uma pesquisa realizada com 20 alunos de uma escola a respeito da área da carreira pretendida estão apresentados na tabela. Tá aí a tabela. Então, ele quer que complete a tabela. Essas questões são legais, né? Vamos lá. Nós temos a frequência absoluta, FI, e nós temos a frequência relativa, FR. Costuma-se colocar a frequência relativa maiúscula, né? Bom, como é que a gente faz para achar a frequência relativa? É a absoluta dividido pelo total. O total é 20, certo? É isso aí. Ó, frequência absoluta, 8. Professor, mas não tinha que virar para cá e ir somando? Não. Isso é frequência acumulada. Sobe aqui comigo. A frequência relativa é aquela que é relativa ao total. Lembra que eu falei? Relativo é relativo a quê? Ao total. Então, se são 8 de frequência absolutas em humanas e você tem um total de 20 alunos, então o relativo do 8 para o 20 é 8 sobre 20. Tem que passar para a forma percentual. Desce aqui comigo. 8 sobre 20. Isso dá 5 vezes 8, 40. 5 vezes 20, 100. Isso aqui deu 0,4. Certo? Ou você divide por 2 em cima e embaixo, dá 0,4 da mesma forma. Parece que eu escrevi 21. 4. Pronto. 0,4. É isso aqui. Ele quer saber o valor de M, P, R e S, né? Então, a gente já sabe que esse aqui é 7, esse aqui é 5, né? Você vai direto para o último, né? Se você quiser matar a questão rápido. Não vai ficar procurando os outros. Eu vou fazer porque é interessante, né? Aí, pra gente não ficar olhando para cá, eu vou apagar isso aqui para você não ficar olhando para os números, tá bom? Apagar aqui também, porque tá aparecendo aqui também. Beleza, daqui a pouco a gente apaga esse negócio branco aí. É só para você não ficar olhando para cá, tá bom? Vamos lá. P. Como é que a gente acha P? É só apagar o que está em branco aqui, professor. Não, mas eu quero que você ache mesmo. Eu não sei não. Então, vamos lá. 0,35 é a frequência relativa, certo? E é 0,35 de 20. Então, eu pego 0,35 e multiplico por 20. Quando eu fizer essa conta, eu vou achar o P, certo? Então, professor, a frequência relativa vezes o total dá a absoluta. Exatamente. Então, fazendo essa conta, isso aqui dá 7. Então, achei o valor de P. Deixa eu apagar aqui. P é igual a 7. Beleza, professor. E aí, agora? Não tem nem R nem S. Se ferrou. Como é que eu faço agora? Agora você usa o total. Eu sei que o total é 20. Aqui já tem 8. 8 mais 7, 15. Quanto faltam para 20? 5. E aqui? Se ferrou. Aqui tem duas formas de fazer. Ou você faz 5 sobre 20 para você achar a relativa. Isso aqui dá 1/4, que é 0,25. Ou você lembra que a soma tem que dar 100%, ou seja, 1. 0,4 mais 0,35 dá 0,75. É só pegar o 1 e diminuir para você achar o complementar, 0,25. E aí, agora sim, eu posso apagar. E aí, deu 0,4, 7, 5 e 0,25. Gabarito, letra C de casa. Próxima questão. Question 24. O histograma
representa a distribuição dos diâmetros de 65 peças de uma loja. Se F e I são as frequências absolutas, então o número de peças com diâmetro não inferior a 20 é inferior a 20 é daqui para trás, certo? Então daqui para frente é o que eu quero, daqui para trás é o que eu não quero. Então quanto que eu quero? 25 mais 10, certo? Porque se aqui é 5 e aqui é 15, aqui no meio é a média aritmética, 10. Acabou, né? Então tem 25 termos de 20 até 25 milímetros de diâmetro e tem 10 termos de 25 até 30. Isso aqui dá 35, gabarito, letra B de bola. Próxima questão, questão 23. Os alunos da sexta série A de um colégio foram pesquisados em 5 diferentes objetos de estudos. Sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão, disciplina amor é cristão, sexo... Pronto, agora eu vou ficar com a música na cabeça. Essa música é de quem, professor? Sorriso Maroto. Isso, tá sabendo pra caramba. Então, olha aí, ó. São 5 variáveis que ele te deu. Ele quer que você me diga... Ele quer, professor? Aham. Que você diga quais dessas que são variáveis qualitativas e quais que são quantitativas. Bom, desses 5, quais são as quantitativas? Quantitativas, que é o que ele não quer, essa aqui é quantitativa, essa aqui é quantitativa. Por que, professor, quantitativa? Porque dá para contar, né? Idade, 5, 6, 7, 8 anos. Estatura, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. E o resto, professor? O resto é qualitativo, certo? Você não consegue estabelecer números para sexo, cor dos olhos, disciplina, são coisas qualitativas, certo? Tudo bem? Só um detalhe extra, são qualitativas, ele nem pediu isso, mas eu estou falando, são qualitativas nominais. Por que nominais? Porque não existe hierarquia entre sexos, cor dos olhos, disciplinas favoritas. Sabe aqui comigo? Você lembra disso? O que é hierarquia? Hierarquia, por exemplo, se você tivesse que definir vice, líder, um vice-vice, certo? Aí tem hierarquia. Quando isso acontece, a variável qualitativa é ordinal. Aí existe uma hierarquia entre as classes. Você tem o chefe, o subchefe, enfim. Não é o caso. É sargento, cabo, soldado. Não é o caso. Sexo, masculino e feminino. Quem tá acima, quem tá abaixo? Ninguém. Cor dos olhos, azul, verde, castanho. Isso aí também não tem nada um acima do outro. E disciplina favorita, matemática é a melhor, então tá acima. Tô brincando, gente. Então, desce aqui na tela comigo. Então, nós temos apenas 3 variáveis qualitativas. Gabarito, letra C de casa. Próxima questão. Sejam x1, x2, x3 até até x81 os valores ordenados de uma variável x. Estão ordenados. Então, isso aqui é um rol. Ou não, né? Não dá para dizer que é rol, porque ele falou que é ordenados, mas ele não disse que está crescente, né? Mas não tem problema, não. A mediana desse conjunto de valores é igual a... Beleza, então a gente tem que achar os termos do meio. São 81 termos. Se você pegar 81 e dividir por 2, isso dá 40,5. Arredonda para cima dá 41. Como é uma quantidade ímpar, vai ser exatamente o termo do meio, ou seja, o termo x41. Gabarito, letra A. Próxima questão. Questão 21. Vamos lá? Na distribuição dos salários de 800 empregados de uma empresa, o ponto médio da 4ª classe é 1.400. Olha que loucura, né?
ponto médio da quarta classe. Então, nós temos a quarta, quinta, sexta, sétima e desce, né? E aqui também tem um monte. A primeira, a segunda, a terceira, beleza. O ponto médio dessa classe é 1.400. Então, a gente já sabe que... como é que eu vou escrever isso? Deixa eu ver. Acho que fica melhor escrevendo nessa anotação aqui. Colocar bem separado. Não quero colocar na anotação de intervalo, não, que eu acho essa aqui mais específico para essa matéria. Bom, então vamos lá. Ele diz que as 8 classes dessa distribuição têm a mesma amplitude de R$200. Ah, então olha só. Se o ponto médio da quarta classe é 1.400, então para cá diminui 100. E daqui para cá aumenta 100. Ué, professor, não aumenta 200, não? Não, porque a amplitude é 200 do início para o fim. Vê como é que ficou 200, ó. De 1.300 para 1.500 são 200. Então, sobe aqui comigo. Olha só que legal. Quando você tem um intervalo e você sabe o meio dele, o tamanho total do intervalo vai ser dividido em metades. Então, se o tamanho total do intervalo é 200, do ponto médio para o lado e do ponto médio para o outro, o tamanho não é 200, o tamanho é 100. Então, se você sabe que o meio é 1.400, está aqui no meio, 1.400, e o tamanho é 200, aqui é 100 e aqui é 100. Então, se aqui é 1.400, para um lado vai ter 1.300 e para o outro lado vai ter 1.500. Todo mundo foi? Tranquilo? Então, desce aqui, 1.300 até 1.500. 1.500 até 1.700. Opa. Vai crescendo, vai crescendo. Então, agora 1.700 até 1.900. 1.900 até 2.100 e por aí vai. Bom, ele quer saber o que a sexta classe não inclui. Sexta classe é de 1.700 até 1.900. Não inclui o 1.900, né? Porque não possui a extremidade da direita, tá vendo? Ó? É intervalo aberto à direita, né? Inclui o 1.850, está aqui no meio. 1.800 está aqui no meio. 1.750 está aqui no meio. Se tivesse essa alternativa aqui, o que você acha? Letra E, 1.700. Inclui? Inclui, né? Porque o intervalo é fechado em A. Ele é aberto em B, mas ele é fechado em A. Então, ele inclui quem está à esquerda. Ele só não inclui quem está na direita, né? Então, a letra E também está incluso, né? O gabarito realmente é a letra A. Tá? Questão bem legal. Próxima questão. Questão 20, a gente já fez na teoria. Questão 19. A tabela a seguir mostra os dados coletados no levantamento realizado num torneio de futebol. Se XI representa o número de gols por partida e FI o número de partidas, vamos interpretar isso aí então? O que isso significa? Significa que em 28 partidas não teve gol nenhum. Em 26 partidas teve um gol. Em 31 tiveram 2 e por aí vai. Tá? O que é correto afirmar? Vamos ver? Letra A. Foi marcado um total de 140 gols. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar isso tudo? Vamos pensar. XI representa o número de gols por partidas. 1, então, significa um gol em 26 partidas. Então, vai ficar 1 vezes 26, mais 2 vezes 31, mais 3 vezes 9, mais 4 vezes 4, mais 5 vezes 2. Por quê? Porque foi uma partida com 26 gols, 2 partidas com 31, 3 partidas com 9 e por aí vai. Ou seja, a quantidade vezes a frequência, a quantidade vezes a frequência e por aí vai. Bom, fazendo essa conta, isso fica 26 mais 62, mais 27, mais 16, mais 10, não é isso?
Fazendo esta contita, isso fica 26 mais 62 dá 88. Não vai fechar zero aqui, né? Mas tudo bem. Vamos ver aí. 88 mais 27, 115, 141. Que filho da mãe, né? Não é a letra A, ok? Então, foi marcado um gol a mais do que ele disse aqui. Foi realizado um total de 98 partidas de futebol. Como o FI é o número de partidas, né? Então, vamos gravar aqui que 141 foi o total de gols. Essa é uma questão de estatística mesmo, né? Bom, tem que fazer a soma só das frequências, certo? Então, vamos fazer a soma aqui. 28 mais 26 mais 31 mais 9 mais 4 mais 2. Certo? 28 mais 26 dá 54. 54 mais 31 dá 85. 85 mais 9 dá 94. 98, 100. Foram 100 partidas. E não 98 partidas, sim? Então, letra B, not rola. C, em 85% dos jogos, deixa eu colocar aqui em cima que foram 100 partidas. Total de partidas. Em 85% dos jogos, o número de gols por partida foi, no máximo, 2. Olha que difícil, né? Ou não que difícil, mas meio interpretativo, né? Vamos lá. Em quantos jogos houve no máximo 2? Sobe aqui comigo para eu falar sobre essa expressão. No máximo 2 significa que pode ter sido nenhum gol, pode ter sido um gol e pode ter sido 2 gols. Então, 0, ou 1, ou 2. Então, eu tenho que pegar o total de partidas com 0 gols, o total de partida com 1 gol e o total de partidas com 2 gols, somar tudo e dividir pelo total de partidas, que por acaso deu 100, né? Ele já fez isso para poder ficar o porcento, né? Beleza, então desce na tela aqui comigo. Soma, então, né? 28 com 26 com 31. Esses caras aqui constituem o número de partidas em que houve no máximo 2 gols, tá? Então, 28 mais 26 mais 31. Isso aqui fica igual a 54, 85. É isso aí, né? 85. Então, em 85% dos jogos, ou seja, 85 sobre 100, o número de gols foi no máximo 2, gabarito letra C. Vamos fazer a letra D para a gente ver por que não é. Em 25% dos jogos, o número de partidas foi no mínimo 3. Pior é que vai dar certo, né? Pior que essa 25% aqui vai funcionar, né? Porque no mínimo 3 é esse. Aí 9 mais 4, 13 mais 2... Ah, não, vai dar 15%. Que susto. Tá bom, então 15%. Eu vi um 1 aqui, gente, perdoa. É 2, então não é esse. Ah, legal. Ok, porque a soma desses caras aqui dá 15. Então é de 15%, né? É o exato complemento do que está em cima. Ok, muito bem. Bom, próxima questão. Então, gabarito letra C, certo? Eu apontei para a tela como se você pudesse ver de novo. Muito bem. Questão 18. A tabela traz as idades em anos dos filhos de 5 mães. A idade modal desses 15 filhos é inferior à idade média em... Então, a idade modal é 12, porque 12 é o que aparece mais. Então, a moda é 12. E qual é a idade média dos filhos de Heloísa? Pelo amor de Deus, são os filhos de Heloísa, gente. Os filhos de Heloísa, 9, mais 12, mais 15, mais 16, mais 18, sobre 5, por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui fica 9 mais 12, 21. 21 mais 15, 36.
36 mais 16, 52. 52 mais 18, 70. Então, 70 sobre 5, que dá 14. Lindo agora, né? Então, a moda é inferior a 14 em 2 unidades. Pronto, show de bola. Então, questão 18, questão 17 agora. Vamos lá. Um teste de inteligência, no qual o senhor não passou, né, professor? Olha, aplicado aos alunos das quartas séries do ensino fundamental da escolar, apresentou os seguintes resultados. Qual é a frequência relativa da classe modal? Então, a gente tem que achar a classe com a maior frequência, né? Então, a maior frequência, gente, é essa. Olha aqui, ó, 180, tá vendo? O resto tá tudo menor. Então, essa é a classe modal. Tudo bem? Beleza. Então, ele quer saber a frequência relativa. Então, o que eu faço? Eu pego esse 180 e divido pelo total, certo? Pelo total de alunos que foram particularizados para esta distribuição. Então, primeiro eu tenho que achar o total de alunos. Deixa eu fazer aqui. Total de alunos. Vamos lá. 40 mais 60 dá 100, certo? Só... Deixa eu ver se está tudo ok mesmo, se é isso. Teste de inteligência aplicada lá. Apresentou os seguintes resultados. Qual a frequência relativa da classe modal? É isso aí mesmo. Então, 40 mais 60 dá 100. 100 mais 140 dá 240. 240 mais 160 dá 400. 580. 580 mais 140 dá 720. 720 mais 120, 840. 870, 890, 900. Então, o total de alunos é 900. E nós estamos interessados na frequência relativa da classe modal, que é 180. E aí é só dividir, né? Aí divide por 9, isso aqui é 20 sobre 100, 0,2. Então, essa é a frequência relativa da classe modal. É sempre em relação ao total e é sempre a frequência absoluta daquilo que a gente procura, tá? Próxima questão, questão 16. Assinale a alternativa que complete corretamente o período. Júlia tem 8 filhos. Resultado de 4 gestações de gêmeos. Se considerarmos as idades desses filhos, poderemos afirmar que elas formam uma série que apresenta quantas modas? Então, já que são 4 gestações de gêmeos, então significa que teve uma primeira geração, uma segunda geração, uma terceira geração e uma quarta geração. Para cada uma delas, nasceram 2 filhos. Não importa qual seja o ano, essas crianças vão ter idades iguais. Então, esses meninos aqui vão ter idades AA, BB, CC e DD, certo? Quando esse menino aqui, por exemplo, tiver 6 anos de idade, esse aqui também vai ter. Nasceram no mesmo dia, né? São gêmeos. Se esse aqui tiver 20 anos, esse aqui vai ter 20. Se esse aqui tiver 10 anos, esse aqui vai ter 10. Se esse aqui tiver 12 anos, esse aqui vai ter 12. Então, isso é uma distribuição sem moda. Por quê? Porque não tem um valor que se repete mais do que os outros. Sim? Não existe uma distribuição tetramodal. Sim? Apresenta mais de 2 modas? Isso não existe. Tudo bem? Show de bola? Sobe aqui comigo. Você classifica em até, no máximo, 3 modas. A partir de 3, não existe tetramodalidade. Tudo bem? Então, é trimodal, bimodal ou amodal. Sim? Bom, beleza? Show de bola? Isso é por definição. Não existem mais do que 3 modas. Bom, desce aqui na tela comigo. Mas sobe aqui. Eu lembro que essa aqui eu tive que pesquisar para poder fazer um comentário. A EAR de 2003, ela ainda assim... hoje em dia essa questão é da forma que eu falei. Mas na época, ele levava em consideração na bibliografia um livro de um autor chamado Bauer. O Bauer é um livro que eu li há muito tempo. É um livro de estatística. E esse livro considera a existência de 4 ou mais modas. Então, essa questão, para sua época, deveria ter sido anulada, porque a bibliografia defendida, né, ela apresentava esta particularidade. Então, apesar do gabarito ser A e ter sido apresentado como A na época, o correto seria D, porque tem 4 modas, né? A, B, B, C, C e DD. Mas, hoje em dia,
nenhuma das bibliografias defendidas pela EAR ou pela ESA ou pela SpaceX ou pela EFON, não importa, não considera a existência de 2 ou mais modas, de 4 ou mais modas, tá? É no máximo até 3. Hoje em dia é assim, tá bom? Só queria deixar registrado aqui, porque essa prova de 2003, né? Fazem 16 anos, né? Contando desse ano. Então, vale a pena a gente fazer esse comentário, beleza? Desce para a tela aqui comigo. Questão 14. A média aritmética, a moda e a mediana do conjunto de valores 6, 1, 7, 3, 8, 7, 2, 10 são, respectivamente... Aí vamos lá. 6, 1, 7, 3, 8, 7, 2, 10. Beleza. Então, como ele quer média aritmética, moda e mediana, é uma boa ideia a gente colocar isso aqui em rol. Ainda não está em rol, né? Mas vamos colocar 1, 2, 3, 6, 7... faltou um 7. 7, 8 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Beleza. Então, vamos ver a moda primeiro, que é sempre mais simples, né? Então, a moda é 7. Ela aparece 2 vezes, tem frequência 2, então é a maior. Bom, mediana. Mediana também é tranquilo, né? Aqui, quais são os termos do meio? Os termos do meio são esses dois aqui. Certo? E aí a mediana vai ser 6 mais 7 sobre 2, que dá 6,5. Então, achei a mediana, achei a moda, e agora vamos achar a mais chata, que é a média, né? Então, 1 mais 2 já matou a questão, né? Porque é a única opção que possui mediana igual a 6,5 e moda igual a 7. Nós vamos fazer a conta. 1 mais 2 mais 3 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 mais 10. Isso aqui dividido por 8. Tudo bem? 1 mais 2, 3, 6, 12, 19, 26, 34, 44. Isso dá 44 sobre 8, que é 22 quartos, que é 11 meios, 5,5. Então, gabarito, letra C. Show de bola? Questão 13, vamos lá? Os resultados da prova de ciências aplicada a uma turma de um certo colégio estão apresentados no gráfico. Baseado neste gráfico, podemos afirmar que a porcentagem de alunos dessa turma com nota inferior a 5 foi de... Então, nota inferior a 5, ou seja, abaixo desta linha, ok? Então, nós tivemos... Tem alguns casos aqui que não parece, né? Mas imagino que esteja no meio. Vamos colocar aqui 1. Então, nós tivemos 1. Aí, eu imagino que aqui seja 3. Então, 1, 3. Estão todos no meio. Não tinha visto. 5, 8, 5, 3, 2 e 1. Certo? Então, esse gráfico aqui, que não é um histograma, tá? Não se enganem. Isso aqui não está dividido em classes, né? Isso é um gráfico de colunas. Esses alunos aqui tiraram notas inferiores a 5. Ah, não, perdão, gente, estou interpretando errado. Então, aqui 12. Notas inferiores a 5 é daqui para trás, perdoa. Então, daqui para trás, daqui para trás. Então, qual foi a quantidade de alunos que fizeram isso? 1, mais 3, 4, mais 5, 9, mais 8, 17 alunos. Então, deixa eu colocar essa conta aqui, que tem muita gente que reclama. Mais 5, mais 8, sim? Não inclui o 12, porque eu quero que a nota seja inferior. Percebam bem que, quando eu falo isso, não inclui o 5. Percebam bem que, se eu falasse não superior,
Isso não é a mesma coisa que inferior. É inferior ou igual, se fosse o caso de não superior, tá bom? Então, tomem cuidado com essas expressões. E é só somar, certo? Atrás do 5, certo? Quem pensou nisso aí e estava achando esquisito o que estava fazendo, tá certinho, tá bom? Bom, então são esses caras aqui. Então, isso aqui dá 17. Ele quer que você faça o percentual? Então, 17. Quantos alunos tem? A gente tem que somar tudo agora, né? Então, soma tudo aí. Isso aqui dá 17. 17 mais 12, 29. 34, 37, 39, 40. Então, 17 sobre 40. Tem que fazer a conta aí. 0,4 vezes 4, 16. Para 17, 10. Aí boto 0. 2 vezes 40, 80. Para 100, 20. Aí boto 0 aqui. 5, 0. Então, isso aqui dá 42,5%. Gabarito letra B de bola. Próxima questão, vocês esperam aí até o 10, gente? Esperem aí, tá bom? Em estatística, não sei o que de um conjunto de dados dispostos em ordem crescente, onde o número de dados é ímpar, é o valor que ocupa a posição central. O que é que ocupa a posição central em dados dispostos de ordem crescente? É a mediana, certo? E plá, plá, plá de um conjunto é o valor mais frequente do conjunto. É a moda, né? Moda é o cara mais frequente. Então, mediana e moda. Gabarito, letra A. Vamos lá? 11. Como parte de seu treinamento, um piloto realizou 10 missões, cujos tempos em minutos são em ordem. Em ordem. Já está em ordem. 4, 6, 7, 9, X, ou seja, X está entre 9 e 14, 18, Y, 23 e 26. Sabendo-se que o tempo médio das missões foi de 14 minutos e o tempo mediano foi de 13, vou utilizar isso aqui primeiro, podemos afirmar que x e y valem quanto? Então, vamos achar o termo médio. Como tem pouco, você pode ir riscando, né, de uma ponta para outra. Mas vamos fazer da forma normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 termos, então esses são os centrais, x e 14. Como o tempo mediano foi de 13, então x mais 14 sobre 2 tem que ser igual a 13. Né? A média aritmética dos dois centrais tem que ser igual a 13. Portanto, x mais 14 é igual a 26, x é igual a 12. Achei o valor de x e agora eu uso o valor de x para achar o valor de y. Então, dá para fazer aqui embaixo. 4 mais 6, 10. Deixa eu ir fazendo. 4 mais 6, 10. 17, 26, mais 12, mais 14 mais 8, 32, mais y, mais 49. Isso tudo dividido por... Quantos termos foram? Foram 10, né? Isso tem que ser igual a 14. Ele disse que o tempo médio é 14, certo? Fazendo essa conta, aqui em cima fica 26 mais 12, 38. 38 mais 32 dá 70. E 70 mais 49 dá 119. Isso tem que ser igual a mais y, perdão. Mais y. Isso tem que ser igual a 14. Aí você... 140, perdão. Aí você passa o 119 para o outro lado, 140 menos 119, isso aqui dá 21. Então, o tempo médio é 21, e, portanto, y é 21 e x é igual a 12. Então, x é 12 e y é igual a 21. Questão 10 a gente já fez, então vamos fazer a 9 e a gente finaliza, tá bom? Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que a idade de 10 militares eram lá. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, ou seja, todas as medidas centrais, são quais? Então, coloca tudo na ordem. Então, 20, corta, 22, 23, 25,
30, 30, 30 e 35. Aí vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Qual é a moda? Vamos começar pela mais fácil. A moda é 30, né? O cara que mais se repete é 30, maior frequência. Qual é a mediana? Bom, tem 10 termos, então são os dois centrais, certo? A média entre 25 e 25 é o próprio 25, certo? Então, moda 30, então, mediana 25, então, letra A, né? Mas vamos fazer a média vai ser 20, mais 20, mais 22, mais 23, mais 25, mais 25, mais 30, mais 30, mais 30, mais 35, tudo isso dividido por 10. 20, 40, 62, 85, 110, 135, 225, 260. Fica melhor, né? Porque isso aqui é 90. Então, 260 sobre 10, isso dá 26. Então, gabarito, letra A. Bom, sobe aqui comigo. Então, gente, incrivelmente, nós fizemos quase 50 questões, né? 50 questões, assim, intermitente, né? Até a próxima. Um grande abraço para você e fique com Deus. Fui!